Alô você, alô você, aqui eu, o professor Jussier Lacerda e você aí na sua casa, ó, sequenciazinha de História do Ceará, a galera concurseira, os vestibulandos da UES, da URCA, da UVA, aí o caminho para o teu estudo com História do Ceará e muito conteúdo sobre a história do nosso querido estado. Hoje nós vamos tratar do governo do estado do Ceará no tempo dos coronéis, o chamado ciclo dos coronéis, né? Onde se destacam os coronéis Vigílio Távora, Adalto Bezerra e César Carlos. Gente, esse período é de 62, com a eleição do Vigílio, até 86, com a saída de nosso amigo Totó Rebelde, né? O chamado Gonzaga Mota, aquele que ficou no governo após o Acordo de Brasília, e Adalto Bezerra, o seu vice. A gente vai saber detalhes disso, como aconteceu. É importante salientar que a vivência coronelística no Ceará no século XX, na segunda metade do século XX, ela não está totalmente atrelada ao vínculo caudilhesco, ao caudilismo. Professor, o que é o caudilismo? O coronel, lá da Primeira República, que era um grande latifundiário, que era o grande mentor político, era o grande articulador da política, da saúde, do direito e da paróquia, da igreja. Não era desse jeito. O coronelismo no Ceará era porque os homens eram homens de farda, eram verdadeiros militares do exército brasileiro, com vivência militar, com estudos militares e com ascensão na carreira militar. Tranquilo, gente? Então, para entender a chegada do ciclo do coronel do Ceará, a gente precisa entender primeiramente o governo dele, Vigílio Távora. Está aí a imagem dele, Vigílio Távora, né? Precisamos entender que a política no Ceará, ela sempre foi adversa e nunca o governador conseguiu fazer o seu sucessor, a não ser o anterior a Vigílio, o nosso amigo Percival Barroso, né? Ele é eleito Vigílio com apoio de Percival Barroso. Mas não sei como é que ele é eleito em 1962, na eleição de 62, que ele vai assumir em 63. Ele é eleito com a junção entre o PSD e a UDN, contra o PTB, que vai eleger o senador Carlos Gereissati, nome que pouco tempo fica na política, porque ele em 1963 vai sofrer um infarto e vai falecer, deixando aí um legado na parte mais empresarial, industrial, comercial e na área de shopping center, com sua esposa e posteriormente seu filho. E mais na frente, algumas décadas depois, aparece o seu filho Tasso Ribeiro Gereissati como governador. Então vamos aqui para o primeiro dos coronéis, o grande governador Vigílio Távora, né? José Vigílio Távora é eleito, mas antes ele era o quê? Ele era ministro de João Goulart. Eita polêmica grande. Ministro de João Goulart, exatamente, ministro de João Goulart. José vai governar o Ceará de quando a quando? Vai governar de 63 a 66. Ele vai governar o Ceará de 1963 a 66. Mas você, e aí ele ministro de Jango, mas ele rompeu com o Jango, vem pra cá, e aí, o que é que vai acontecer com o golpe civil-militar de 64? Gente, os Távoras, eles eram muito alinhados aos militares. Lembro-vos que o primeiro presidente militar no Brasil foi um cearense, né? O baixinho da cabeça chata, intelectual da escola sobornista, o grande Castelo Branco, né? O grande Castelo Branco, grande intelectual, queria inclusive retornar rapidamente à democracia, mas a linha dura conservadora do exército não autorizou. Então ele abençoa Vigílio e traz Vigílio para o grupo dos militares. E Vigílio abraça a causa, Vigílio abraça a ideia e utiliza-se das ferramentas daquele momento para modernizar o Ceará no que se chama postura modernizante, citado por Simone de Souza em seu livro sobre a história do Ceará. E aí ele começa um projeto de industrialização e modernização do Ceará, criando pontualmente algo que a gente tem que citar e destacar aqui. Pegar aqui minha canetinha para mostrar a vocês o polo industrial de Maracanaú. É importante a gente citar isso aqui. A criação do polo industrial de Maracanaú, iniciada e concluída por ele no seu segundo governo, além da criação da siderúrgica e da refinaria, que até hoje a gente sofre com esses entraves, né, da siderurgia e da refinaria no Ceará. É um grande desejo que seja concluída e fortalecida. Criou o Banco do BEC, né, o Banco do Estado do Ceará, um banco estadual, e trouxe para o interior energia de Paulo Afonso. Então ele tem
uma pegada modernizante, apesar de ter essa vivência coronelesca. Jussier, como era essa vivência política no Ceará? O Ceará era todo fragmentado? Sim. Nós tínhamos no sul do Ceará, no Cariri cearense, a presença de uma força política. Nós tínhamos uma fortaleza política no Vale de Jaguaribe, no Sertão Central, e outra no Norte. O Ceará era fragmentado em 3 grandes regiões. Beleza? É importante a gente entender isso, que havia um alinhamento entre essas forças. Tranquilo? Para a gente chegar em Plácido Aderaldo Castelo, nós tivemos Franco Gondim Chaves fazendo essa transição da renúncia de Vigílio para ser candidato até a eleição de Plácido Aderaldo Castelo. Mas a gente vai direto para ele, para Plácido Aderaldo Castelo, que não era um cara muito da política, que não tinha uma vivência muito política, mas deixou sua marca com grandes obras, como o IPPS, o Instituto Penal Paulo Sarazate. Jussier, o que é o IPPS? Gente, é uma grande prisão. Foi a primeira grande prisão do Nordeste brasileiro. Ele também construiu grandes rodovias, vamos destacar aqui, a rodovia do Algodão, que liga Fortaleza à cidade do Crato, no interior do Cariri, né, já divisa com Pernambuco, então do litoral ao extremo com Pernambuco. Construiu a rodovia litorânea, que ligava Fortaleza a Aracati, né? Então, de Fortaleza ali para as proximidades do Rio Grande do Norte. É ele que constrói o Palácio do Governo, conhecido por nós como Palácio da Abolição, hoje sede do governo cearense. Por que hoje? Porque nós tivemos o Cambeba também. Nós vamos tratar isso aqui em aulas futuras, acredito que na próxima aula. Porém, no governo de Plácido Aderaldo Castelo, nós tivemos um grande problema: o atraso salarial do quadro funcional. Os trabalhadores não estavam recebendo o salário em dia. Gente, isso é um problema que o Ceará hoje não sofre, apesar de ser um estado paupérrimo, um estado muito pobre, porque o Ceará é fiscalista, organizado e tem sempre gestores que cuidam e tem cautela quanto a isso. Tranquilo, gente? E aí aparece quem? César Carlos, na sucessão de Plácido Aderaldo Castelo. Ele vai governar de 1971 a 1975 e vai ser sucedido por Adalto Bezerra, onde se forma o grande ciclo e a junção, a união dos grandes coronéis Vigílio, César Carlos e Adalto Bezerra, de Juazeiro do Norte, cearense, que faleceu agora, recente, nesse ano, já idoso, com quase 100 anos de idade. Foi uma figura muito importante para a história do Ceará, para a história do Brasil. Beleza, gente? Quem era César Carlos? César Carlos era um grande intelectual, muito conhecido mais fora do Ceará, vivia até em Recife. Dizem que César Carlos foi uma força política que aparece com o empurrão dos chamados militares de Recife, né, que tinha uma força junto ao governo de Brasília. Ele era mais um técnico burocrata, um intelectual, um gestor, certo? Porém, ele fez grandes obras, né? Ele deixou aí o Centro de Convenções, a Estrada da Confiança, que ligava Fortaleza à região oeste do estado, né? Se nós tínhamos construção da estrada ligando ao leste, agora nós temos o oeste, né? A região ali descendo para Camusim, né? É ele que cria a Ensetu, a empresa cearense de turismo. É importante entender que ele descentraliza o turismo para o interior. É com o governo de César Carlos nós vamos ter isso. Abre fronteiras econômicas não só no setor agrícola, mas também destacadamente no setor agrícola, apoiando a cajucultura. Ei, Jussê, aí aparecem as fábricazinhas de sucos de caju, sim, e produção de castanhas, sim, que até hoje são fortes ali na região metropolitana, e muita gente do interior viveu da riqueza da castanha de caju ali no final da década de 70 e início da década de 80, incentivado por César Carlos. É importante a gente lembrar isso. É ele que reestrutura a máquina do Estado para não termos as dificuldades de pagamento de salário, né, como tivemos no governo anterior, né, de Plácido Aderaldo Castelo. E aí você chega a entender que ele também vai ser importante a nível nacional. Como é que ele vai ser importante a nível nacional? É ele que vai ter grandes cargas, é ele que vai ser o grande idealizador do chamado
Proálcool, né, o projeto de desenvolvimento do álcool, né, do combustível álcool, depois da crise do petróleo lá no mundo árabe. Olha o Ceará aí, um cearense vinculado à história mundial ali, no chamado conflito árabe-israelense, né, naquela crise do petróleo ali na década de 70. César Carlos foi um grande intelectual que também morreu precocemente de infarto. Eita, galera, era muito ansiosa e preocupada, infartava demais aí, né? Na política cearense. Vigílio, César e Carlos Gereissati, eles vão ter esse mal de sofrer com infarto, né? O seu sucessor vai ser ele, o juazeirense, caririense, o nosso irmão Adalto Bezerra. Adalto Bezerra vai governar de 1975 a 78, quando ele renuncia para ser candidato a deputado e Valdemar Alcântara assume. O que é que Adalto Bezerra vai deixar do legado dele? Eu já li uma obra dele e ele diz que a maior obra que ele deixou está enterrada e ninguém vê, que é o saneamento de Fortaleza, né? Da parte velha de Fortaleza, né? Ele, enquanto governador, ali na década de 70, Fortaleza muito resumida ali, a pequena aldeota nascendo, ao centro, que já é forte, que já cresce, ao Benfica, Gentilândia, né? E a parte nobre da elite fortalezense, que era Jacarecanga, e a Barra do Ceará, o primeiro polo de industrialização do Ceará. Ele faz ali naquela região saneamento em Fortaleza, né? Muito bem organizado. E além disso, ele vai construir rodovias no interior. Por exemplo, uma rodovia que liga Juazeiro Crato a Campos Sales, na divisa com o Piauí, né? O Ceará sempre esteve à frente de ter interligação entre municípios e o estado. Investiu na agropecuária, fortaleceu os distritos industriais, principalmente o de Maracanaú, levou energia a todas as sedes e municípios que existiam, os 184 que existiam no Ceará, né? Ainda não existiam os 184 na sua gestão, mas a todos os municípios que ali existiam no Ceará, no seu governo, que fora de 1975 a 1978, né? Uma das grandes obras que Fortaleza ainda lembra e que todo mundo de geografia trata quando fala de hidrografia no Ceará é o sistema de abastecimento Pacoti Riachão Gavião. Mentalizou ele ali para não deixar faltar algo em Fortaleza. Só que ele pensou isso na década de 70. Ele não imaginava que Fortaleza tivesse tão grande, né? E é um grande problema que eu sempre discuto com alguns amigos, principalmente com um grande geógrafo, professor Ronald, é a questão de que ninguém pensou ainda um projeto no Ceará de que as águas que caem em Fortaleza, que tem uma densidade pluviométrica altíssima, ela corre todo para o mar. Não há ali, como diz o Matuto, um aparamento das águas que vão para o litoral e são instruídas, né, como diz o Matuto, misturando com a água salobra do mar. Tranquilo? Ele também, além de viver toda essa estrutura, ele faz a chamada interiorização do Banco do Estado de Ceará. Traz várias agências bancárias do BEC, né, Banco do Estado de Ceará, para o Ceará. Eu sou de Mauriti e me recordo na minha infância, década de 90, quando nós tínhamos o Banco do Estado de Ceará, que chegou a falir 2 vezes, sofreu interferência e apoio, não no seu governo, mas no governo do Gonzaga Mota, que criou uma própria moeda. Nós vamos já falar nisso, já mesmo, para ter ali uma segurada, e vai ser o Banco do Estado de Ceará vai ser comprado pelo Bradesco na gestão de Tasso Gereissati, beleza? Nós vamos ter o segundo governo de Vigílio Távora, né? Esse segundo governo de Vigílio Távora ele acontece de 79 a 82. Nós vamos ter muito da conclusão dos projetos que ele começou e que outros governadores começaram, com a conclusão do seu projeto industrial, a conclusão do estado de Castelão, que Castelão não é homenagem a Humberto de Alencar Castelo Branco, é homenagem ao governador cearense, Plácido Aurora Castelo, né? É ele que internacionaliza o nosso aeroporto, Pinto Martins, ele que cria as docas e o Porto Mucuripe. E é ele que intermedia o Acordo de Brasília. E aí, Jussier, o que foi o Acordo de Brasília? Gente, o Acordo de Brasília tem tudo a ver com a imagem inicial da nossa aula. O Acordo de Brasília é a união entre os coronéis Adalto, Vigílio e César Carlos para decidir quem vai ser o próximo governador. Era a vez de Adalto. Mas em comum acordo, ali já no período de ebulição, né? Já pensando ali 82, reabertura, 83,
né? Quando ele renuncia para ser candidato ao Senado, Manuel Castro Filho assume, até a chegada em 83 de Gonzaga Mota, que é no Acordo de Brasília, decidido por eles, o representante dos 3 governadores, ex-governadores. Gonzaga Mota vai ser indicado por Vigílio, abençoado e apadrinhado por Adato César Carlos, e vai ser o governador do Ceará de 83 a 87. E vai romper com tudo, meu amigo. Nós vamos falar disso agora. Então, Jussê, o que é mais importante aqui? A conclusão da estrutura, o Porto do Mucuripe e Ardoca. E o Acordo de Brasília, né? Onde a indicação de Vigílio, César e Adalto abençoam. Adalto vai ser o vice-governador. César Carlos fica com a prefeitura e Vigílio com a vaga no Senado. E o totó rebelde, Gonzaga Mota, é o candidato a governador e é eleito. Gonzaga Mota é eleito e vive momentos complicados na história. Primeiro ele pega uma secona de 83 a 84, dificílima, né? Eu já li uma obra que ele fala que ele começa ali com um projeto de ajudar os pobres, aquilo que FHC cria, as bolsas, e Lula consolida com Fome Zero. Ele que cria no período de seca no Ceará, junto com sua esposa, botando o povo para trabalhar nas frentes de trabalho e ali doando cestas básicas, doando dinheiro para o povo se alimentar. E em 85, né, ano que essa nobre figura intelectual que vos falo, digo eu, professor José, nasce, é um ano de muita chuva, por isso que eu sou apaixonado por chuva, meu amigo, dou maior valor, né? Uma enchente cruel toma o Ceará e o povo vai sofrer as consequências de 2 anos de seca e mais um ano de enchente. E aí, você, o que é que vai acontecer? Ele vai romper, gente, vai romper com os militares e vai apoiar Tancredo Neves lá na eleição indireta para presidente, abandonando o apoio a Paulo Maluf, porque os militares apoiavam Paulo Maluf. E aí ele vai sofrer com dificuldades financeiras, porque o governo federal vai fechar as torneiras do dinheiro, né? E ele cria as gonzaguetas. Gente, a gonzagueta é uma moeda cearense. O Ceará em Xiri já teve moeda própria, ó. É como se fosse o que existe hoje em Fortaleza chamado Banco Palma, né? Do bairro Conjunto Palmeiras. É uma moeda coletivista, uma moeda local, onde as pessoas recebiam o salário com as gonzaguetas e compravam nos comércios com as gonzaguetas, e os comerciantes empresários, ao invés de pagar imposto, descontavam, porque o Ceará vivia uma crise gigantesca com a vivência política democratizante, né, de Gonzaga Mota. Gonzaga Mota abraçou a democracia. Segundo pesquisa, segundo estudiosos como Simão de Souza, como Marco de Farias, Gonzaga Mota foi o primeiro governador a abraçar a candidatura de Tancredo Neves. Ele mesmo chegou a dizer em entrevista que ele foi chamado por Tancredo com 40 anos de idade para ser o vice-presidente. Ele disse que era muito novo para isso, né? E para acabar de dar a cacetada nos governadores coronelistas anteriores, ele não vai apoiar Adalto como combinado. Ele vai apoiar quem? Tasso Ribeiro Gereissati, né? O grande empresário ali da SIC, junto com o jovem deputado Ciro Gomes, que estava fazendo o maior fuzuê ali na Assembleia Legislativa do Ceará, vão apoiar Tasso Ribeiro Gereissati. Nasce um novo momento na história do Ceará, que nós vamos ter o batismo por Ayrton de Farias e Arthur Bruno de geração Cambeba, porque eles vão sair do Palácio da Abolição e vão agora habitar no Palácio do Cambeba, até a chegada de quem? De uma nova fase com Cid Ferreira Gomes, que volta para o Palácio da Abolição, que ali simboliza o rompimento com a geração Cambeba. Será assunto para a nossa próxima aula. Ei, gente, que aula maravilhosa, gigantesca, hein? Deixo aqui um forte abraço e vos digo até a vitória. Valeu, gente!